Boa noite, eu cumprimento a todos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus, amém? Quero convidar os irmãos a abrir a palavra do Senhor lá em Salmos 121. Salmos 121. Diz assim a palavra do Senhor: eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita e nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, a tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém, irmãos? Isso é o nosso Deus, irmãos. O medo, ele pode ser vencido, irmãos. O medo, ele pode ser vencido, né? Para isso precisamos retirar o quê? Do nosso olhar as situações adversas. O nosso olhar, nós vemos muitas situações, né? Mas aqui o Senhor fala que Ele não dormitará, né? Que Ele estará sempre presente em todas as situações das nossas vidas, né? O meu socorro vem do Senhor. Aprendemos aqui isso, né? Tirar o olhar do foco das lutas, das dificuldades, daquilo que não podemos controlar, e olhar para o Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Ele não permitirá que você tropece. Ele é o nosso protetor. Que nós possamos, através desse salmo, trazer algo concreto para a nossa vida, saber que Deus está conosco em todas as situações, irmão, não em algumas, não, em todas as situações Ele estará conosco, amém? Vamos orar? Quero já convidar a equipe de louvor que vem aqui para frente. Nós vamos orar, nós vamos louvar, nós vamos agradecer a Deus. Nós vamos sair daqui hoje alegres com o Senhor, edificados, mas também nós vamos prestar um culto. Quero convidar os irmãos depois, assim que começar o louvor, fiquem de pé, vamos adorar o Senhor juntos. Vamos falar: Senhor, receba a nossa adoração. Nós estamos aqui para agradecer, para dizer: Senhor, Tu és maravilhoso, Tu és o nosso Deus. Amém, irmãos? Oremos. Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa noite. Obrigado por cada irmão, cada irmã. Obrigado, Senhor, porque é de Ti que vem o nosso socorro. É de Ti que vem a solução. É de Ti, Senhor, também que vem a alegria, que vem a paz. E nós sabemos que é o Senhor que supre todas as nossas necessidades. Dai-nos sempre, Senhor, esse presente maravilhoso da graça, que é sempre um coração aquebrantado, sempre um espírito humilde. Que possamos em todas essas situações aqui, como a Tua palavra diz, em todas as situações que enfrentarmos, olharmos para Ti. E sempre estar nos renovando pelo Teu cuidado, pela Tua presença, sabendo que o Senhor é Deus, que o Senhor é um Deus que cumpre em nós tudo aquilo que a Tua palavra diz. Abençoe também, Senhor, aqueles que não chegaram ainda. Abençoe os lares, abençoe as famílias, aqueles que estão nos ouvindo. Ó, Senhor, entra ali em cada situação, traz ali alegria, traz ali paz, traz ali uma palavra de conforto, em nome de Jesus. Abençoe também essa equipe que se encontra aqui nessa noite, Senhor, essa equipe de louvor. Eu creio que eles não estão aqui apenas por estar, Senhor. Apesar de todas as lutas, todas as dificuldades, de tudo aquilo que eles, Senhor, propuseram a fazer nesta tarde, o Senhor se alegra com o coração deles. Por isso o Senhor derrama sobre a vida deles a perseverança e a alegria. Que eles possam receber do Senhor a alegria do Senhor, porque as promessas do Senhor estão sobre a vida deles. E o Senhor adora quando nós o louvamos de todo o nosso coração. Nós o abençoamos, Senhor, a vida de cada um deles, dá a eles perseverança e alegria do Senhor. E nos conduza nessa noite, que possamos aqui, Senhor, prestar um culto que agrada a Teu coração.
Abençoe todo o andar desse culto, Senhor, que seja segundo o querer do Senhor, e nós agradecemos, em nome de Jesus, amém. Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos, amém? A gente vai continuar nesse mesmo espírito, adorando e exaltando o nome do Senhor. Deus está presente aqui e eu quero convidar você a entrar na sala do trono conosco. Vamos adorar o Senhor em nome de Jesus. Pode bater palma, pode ter liberdade do Senhor. Aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, forças pra continuar. Deus de maravilhas, de maravilhas, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É povo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir e a sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Na presença dos homens, na presença dos anjos, sempre eu te louvarei, te louvarei. Mesmo estando em guerra, vou celebrando minha vitória, eu te louvarei, te louvarei. Sobre toda a terra, novo som se ouvirá, tua alegria, força pra continuar. Deus de maravilha, de maravilha, te louvar, te louvar, te louvar. Eu entro na tua presença pra receber o seu poder. E quanto mais o tempo passa, mais quero Deus. O povo cai, a igreja canta, o inimigo vai ao chão. É povo e glória nas cabeças, 1000 graus de unção, 1000 graus de unção. O som da festa vai subir, sua glória descerá. Se ouvirá um novo som de aleluia. O som da festa vai subir,
tua glória descerá, se ouvirá um novo som de aleluia, aleluia. Aleluia, glorifique esse Deus que está aqui nessa noite. Podemos cantar essa música novamente? Irmãos, essa música mexe comigo, não mexe com você não? Nós estamos falando aqui de sonhos, né? E Deus vai cumprir tudo isso. Eu gostaria que cada irmão saísse, cumprimentasse um outro, falasse assim: olha, os sonhos de Deus vai acontecer na sua vida. Deus tem projeção para a sua vida. Muitas coisas que você tem buscado de Deus vai acontecer de acordo com a vontade do Senhor. Amém? Quando nós cantarmos esse corinho novamente, vamos cumprimentar um outro e falar: olha, os sonhos de Deus é para você. Vai se cumprir, em nome de Jesus. Amém? Pastor Sâncio. Eu quero aproveitar a oportunidade e convidar os irmãos. É um convite. Nós temos aqui todo domingo pela manhã, eu acho que a maioria recebe, né, os vídeos que eu mando, né? Nós temos aqui uma escola bíblica dominical. Mas não é só a escola bíblica dominical, nós temos também o departamento infantil que está ensinando as nossas crianças. Você tem trago a sua criança aqui para aprender a palavra? Traz, irmãos, que chega um tempo que as crianças começam a ficar independentes, começam a pensar um pouco diferente. Esse é o momento oportuno. Vem à escola bíblica dominical aprender a palavra, traz as crianças aqui, o departamento tem professoras aqui que pagam um preço para ensinar as crianças. Eu vejo que muitas crianças estão em casa e deveriam estar aqui na escola bíblica dominical. A palavra de Deus lá em Provérbios diz que ensina o caminho em que deve andar.
E mais tarde, num determinado momento, ela vai lembrar daquilo. E vai surgir efeito na sua vida. Amém? Conto com os irmãos. Às vezes, sempre as mesmas pessoas, né? As mesmas caras que eu vejo na escola bíblica dominical. É claro, irmãos, que é disponibilidade, né? Às vezes nem todo mundo tem disponibilidade para estar. Mas quem tiver, se nós quisermos mudar esse bairro e essa igreja, nós temos que começar a estar juntos aqui, aprendendo a palavra e orando junto. Escola Bíblica Dominical, que ela tem momento de louvor, momento de adoração, nós oramos também, e depois uma palavra que vem de encontro às nossas necessidades, um ensinamento da palavra para as nossas vidas. Amém, irmãos? Abençoar a vida do pastor Sanzio. Deus, obrigado, Senhor, pela vida do pastor Sanzio, não somente do pastor Sanzio, mas dos pastores desta igreja, dos oficiais, de todos nós. Mas neste momento nós estamos abençoando a vida dele, porque ele está com uma responsabilidade maravilhosa e tremenda para as nossas vidas. É falar da palavra de Deus. Que essa palavra, Senhor, venha de encontro às nossas necessidades. Que essa palavra venha trazer, Senhor, esclarecimento, venha trazer conforto, venha trazer alegria, venha trazer intimidade com o Senhor. Ó, Senhor, fala aos nossos corações nessa noite. Nós o abençoamos, porque sabemos que o Senhor preparou ele para falar aos nossos corações nessa noite. E tudo está sob o teu controle. Nós agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Graça e paz. Amém. 2 livros, um no Velho Testamento, outro no Novo Testamento. Abra a santa palavra de Deus. Em Josué capítulo 2, vocês pensaram que eu ia falar Josué capítulo 1, versículo 8, né? João, não. Josué capítulo 2. E também abra no Evangelho segundo Mateus, no 1º capítulo. Vamos começar por Mateus, uma palavra de Deus para você. Irmãos, vocês precisam de oportunidades. Oportunidades que eu não posso dar, ainda que queira. Agora, falar de um Deus que pode criar oportunidades do nada, em lugares hostis, perturbadores, confusos, isso é sensacional. Um Deus que pode oportunizar para você, dar uma oportunidade para que você veja o cavalo, tem uma sela, você tem que montar nele e ir embora. Quando você vai no livro de Mateus, no 1º capítulo, e você vai vendo aí a hereditariedade de Cristo, a ideia dos descendentes de Cristo. Você vê aí o primeiro versículo, no 1º capítulo, dizendo: o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Aí você vê aí Abraão, o homem da promessa. Vou te abençoar, Abraão. Isaque, a sequência, a permanência, a manutenção dessa promessa. Jacó, uma escolha de Deus. E aí, de uma forma sucessiva, Judá e a seus irmãos. Judá gerou, segundo o 3º versículo, de Tamar a Pérez e a Zerá. Pérez gerou a Esrom e Esrom a Arão. Versículo de número 4 diz assim: Arão gerou a Aminadab, a Nasson, a Salmão. Esse cara aí nos interessa hoje. Salmão. Salmão gerou de Raabe a Boaz. Esse nos interessa muito mais ainda. Porque após a destruição de Jericó, lá no Velho Testamento,
Raabe habitou entre os israelitas e casou-se com esse aí, Salmão. Deu à luz a Boaz, que foi o bisavô do rei Davi. Meu Deus, como que o Senhor é estranho, Deus, nas decisões que o Senhor toma. Como que o Senhor pega uma pessoa sem linhagem nenhuma, uma pessoa fora do contexto, do texto, e insere? Porque a gente entende pela Bíblia que após a destruição de Jericó, Raabe habitou lá entre os israelitas, e no matrimônio com Salmão, deu à luz a Boaz, que foi bisavô de Davi, tornando-se assim da linhagem do Todo-Poderoso Jesus. Meu Deus. Vá comigo lá agora, por favor, para você entender melhor a história. Em Josué capítulo 2. E leia comigo alguns versículos para você entender isso melhor. Josué 2, versículo 1. Tem a seguinte descrição: de Sitim enviou Josué, filho de Num, 2 homens secretamente, como espias, dizendo: andai e observai a terra de Jericó. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe. Viu no Novo Testamento, capítulo 1, Mateus, fazendo a inserção. Obrigado, querido. Deus te abençoe no galardão da água. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Viu a menção de Mateus falando sobre Raabe? Viu Raabe na genealogia de Cristo? O que o Senhor fez, Deus? E aí você começa a entender melhor a Bíblia e a vida de Raabe. Foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta, cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Pula para mim, versículo 3, para andar um pouco mais rápido. Mandou, pois, o rei de Jericó dizer a Raabe: faze sair os homens que vieram a ti e entraram na tua casa, porque vieram espiar toda a terra. Pula para mim para o versículo de número 5, por favor. Havendo-se de fechar a porta, sendo já escuro, eles saíram, não sei para onde foram, disse Raabe, ide após ele depressa, porque os alcançareis. Pula para mim para o versículo de número 8, para você adiantar a história. Antes que os espias se deitassem, foi ela ter com eles ao eirado. Pula para mim para o versículo número 10, para você entender melhor a história, e diz assim: porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saís do Egito, e também o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, Sião e Og, que estavam além do Jordão, os quais destruístes. Pula para mim, por gentileza, para o versículo número 12, que diz assim: agora, pois, jurai-me. Isso foi a petição de Raabe para os espias. Vos peço, pelo Senhor, que assim como usei de misericórdia para convosco, também dela usareis para com a casa de meu pai, e que me dareis um sinal certo. Pula para mim, por gentileza, para o versículo de número 14. Então lhe disseram os homens: a nossa vida responderá pela vossa, se não denunciardes essa nossa missão. E será, pois, que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos contigo de misericórdia e de fidelidade. Pula para o 15, por gentileza. Ela então os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que residia estava sobre o muro da cidade. Pula para mim, para o 17, para você entender melhor a história. Disseram-lhe os homens: desobrigados seremos desse teu juramento que nos fizeste jurar, se
vindo nós à terra, não atares este cordão de fio de escarlata à janela por onde nos fizestes descer, e se não recolheres em casa contigo teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a tua família de teu pai. Pula para mim, por gentileza, para o versículo número 19. Qualquer que sair para fora da porta da tua casa, o seu sangue lhe cairá sobre a cabeça, e nós seremos inocentes, mas o sangue de qualquer que estiver contigo em casa caia sobre a nossa cabeça, se alguém nele puser a mão. Pula para mim, por gentileza, para o 23 e vamos finalizar com o 24. Assim, os dois homens voltaram e desceram do monte e passaram e vieram a Josué, filho de Num, e lhe contaram tudo quanto lhes acontecera. A conclusão de Josué está no versículo número 24. E disseram a Josué, e Josué replicou dizendo: certamente, de forma óbvia, certeira, o Senhor nos deu toda essa terra nas nossas mãos, e todos os seus moradores estão desmaiados diante de nós. Posso conversar com vocês? Viu lá em Mateus, viu aqui em Josué capítulo 2, é a mesma Raabe. E a Bíblia em Josué capítulo 2, versículo 1, a classifica dentro de um grau um pouco repugnante. Nos dias de hoje, 2022, quando você sabe que uma mulher é prostituta, por uma cultura secular, por um apanhado de costumes que temos, já gera naturalmente um certo preconceito, naturalmente uma certa condição de vista de não bons olhos, e ela é prostituta. Você imagina 600 anos antes de Cristo, e essa mulher estava ali na cidade de Jericó, ela tinha uma hospedaria, e os homens viajantes que passavam por aquela importante cidade, pousavam ali, se hospedavam ali, se divertiam ali, a tinham ali. E ela certamente conheceu muitos homens. A Bíblia, que é inerrante, não erra, diz de forma categórica, ela era prostituta. Como que Deus coloca na sua linhagem, na linhagem dele, do Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, de alguém tão santo, tão puro, de alguém tão infalível, alguém que vai fazer parte da sua linhagem para se cumprir uma promessa. Um Deus não usual, não costumeiro aos seus padrões, um Deus não comum à sua forma de pensar, à sua forma de esperar as coisas. Um Deus que age dentro de uma situação causando estranheza nas pessoas. É estranho. Isso produz um certo desconforto nas pessoas, mas também produz uma certa admiração. Que Deus é esse? Se produz um desconforto, também produz uma profunda admiração. Um Deus que oportuniza. A pessoa não tem oportunidade nenhuma, não tem chance nenhuma, não tem visão nenhuma, não tem porta aberta nenhuma. E Deus aparece para abrir uma porta, aparece para dar uma oportunidade. E o que mais nos choca, dar a oportunidade a quem não merece, a quem não merece, a quem não merece.
E isso é estranho, mas também isso é admirável. Pessoas que não apresentam nenhuma condições de alcance meritocrático, não merece nada, e Deus aparece e diz: eu vou abrir uma porta para você. Oh meu Deus, tem misericórdia. 2 espias indo naquele lugar, naquela hospedaria, na casa de Raabe, uma prostituta, era a oportunidade que ela poderia ter do próprio Deus. Pense comigo, conjecture comigo, se aqueles 2 espias não passassem pela hospedaria dela, não teria essa história, não seria desse jeito, não seria dessa forma. Era aquele momento para a vida de Raabe mudar. Existe um momento, existe um tempo para a sua vida mudar. A oportunidade de Raabe estava na ida daqueles espias na sua hospedaria, na sua casa, e eles entraram, porque Deus, quando entra, eis a oportunidade. Quando a palavra de Deus, que é dinâmica, que se movimenta, ela vai entrando nas casas, nas mentes das pessoas. Quando a palavra de Deus, ela vai entrando, ela vai se movimentando para cumprir exatamente aquilo que ela diz. E entram os espias. E era a chance de Raabe. Como tudo não é como a gente pensa, como tudo sempre tem alguma coisa e não é como imaginamos, então Raabe poderia imaginar que eles entrariam, ela faria o que tinha que fazer, que era pedir misericórdia, manutenção, sustentação, preservação de vida, e nada ia atrapalhar. Mas como na realidade nada parece ser como imaginamos ou pensamos, Raabe sofre uma ameaça de possibilidade de extinção da sua oportunidade. Toda oportunidade que temos, ela é ameaçada. Nós temos uma grande oportunidade de orar, mas o cansaço nos ameaça. A falta de visão em relação à necessidade de orar nos ameaçam. Nós temos a oportunidade de falar com o Todo-Poderoso em nome de Jesus, e através da oração obtermos respostas, porque Deus é responsivo, Ele responde. Só que a visão é perdida, a justificativa vem, as pessoas se envolvem com tantas outras coisas, nós perdemos as nossas oportunidades. Mas o fato é que Deus, aquilo que Ele tem especificado para você, não poderá ser frustrado. Deus queria Raabe. Deus tinha um plano na vida de Raabe, tanto que Mateus faz menção dela na genealogia de Cristo. Você vai fazer parte da minha linhagem, eu vou vir através de você. O bisavô de Davi estava lá, Boaz. Raabe casou com um Salmão. Jericó foi destruída e Raabe foi preservada. Eu tenho um plano na sua vida. Aí você vai vendo dentro da Bíblia que o rei de Jericó representava aquele que queria tomar a oportunidade de Raabe. Por quê? Porque ele não compreendia, ele não entendia que aquela era a chance de Raabe. As pessoas não compreendem que a sua chance está na oração, na leitura da palavra bíblica inspirada por Deus. As pessoas não compreendem que Deus tem um plano na sua vida. Tem hora que nem você compreende. Você quer que as pessoas compreendam aquilo que você não compreende? Mas Raabe compreendia que aquela era a chance
As pessoas não sabem sobre as chances que Deus tem na sua vida, nem sabe sobre as oportunidades que Deus está preparando para você. Nem o diabo sabe. O que fazer quando Deus vai criando oportunidades na vida das pessoas? A primeira coisa é prestar atenção nas oportunidades. Ela existe, ela está, mas eu não percebo e não sei qual é. Que contraste, que paradoxo. Ela existe e está, eu não sei qual é. E eu preciso discernir isso. E é interessante que a oportunidade de Raabe não estava fora de Jericó, não estava em outro lugar, estava na sua hospedaria, no lugar da sua prostituição. É um Deus que entra no caos da vida das pessoas. Então, quando eu me pergunto onde estão as minhas oportunidades, a primeira coisa que eu preciso é de misericórdia. Deus, deixa eu enxergar, deixa eu ver a respeito das minhas oportunidades, para que eu não as jogue fora, para que eu não as despreze, para que eu não, ó Pai, a trate com desdenho. Senhor, tenha misericórdia de mim. O Senhor tem me dado oportunidades e eu não tenho feito o que eu preciso fazer. Mas Raabe faz, como ensino para nós, exatamente o que deveria ser feito. Ela presta atenção na oportunidade, ela se envolve com a oportunidade dada por Deus, e ela esconde dos outros aquilo que ela sabia e os outros não prestavam atenção. Se você, ao compartilhar alguma coisa que Deus está te falando, e as pessoas não prestarem atenção, fique com aquilo, guarde isso. Raabe viu uma oportunidade onde os outros não viram. Isso é típico de uma manifestação do próprio Deus em relação às pessoas. E você tem que entender isso. Se outros não estão vendo a oportunidade que Deus está te dando, isso não quer dizer que essa oportunidade deve ser desdenhada, desprezada. Fique com essa oportunidade, é isso que vai dar certo. Raabe protege a sua oportunidade dada por Deus. Quando ela diz no versículo 5, não sei para onde foram, ela disse isso em relação a preservar a sua chance. Raabe mandou pessoas procurarem coisas que elas não entenderiam, não queriam. Aquela oportunidade era dela, da família dela, e não dos outros. Tem oportunidades que são suas, específicas para você e não para os outros, e você tem que prestar atenção nisso. São coisas que Deus tem para você, especificamente para você, não é para mim. E você tem que entender isso. Raabe sabia exatamente onde estava a sua oportunidade escondida, lá no telhado. E você vê isso no versículo 6. Você tem que identificar a sua oportunidade. E não tem nada a ver com a sua capacidade, não tem nada a ver com a sua habilidade, não tem nada a ver com o recurso que você tem, porque Deus não precisa de nada disso para dar a você oportunidades. Raabe sabia exatamente onde estava a sua oportunidade. E quando Raabe fecha as portas, assim que as ameaças passam, as ameaças que queriam roubar e não eram de comunhão, com o mesmo pensamento, a mesma sintonia das suas oportunidades, Raabe, no versículo 7, fecha as portas, as ameaças das suas oportunidades. Você tem que aprender a falar não. Não, eu quero Deus, eu quero aquilo que Ele me falou.
As pessoas nunca terão a mesma visão idêntica que você tem. E a única maneira de você preservar aquilo que Deus tem te falado, aquilo que Deus está te falando, é falar não a outras falas que queiram destruir aquilo que Deus está te falando. A oportunidade Deus dá para que você vá até ela, participe dela. Deus não vai oportunizar alguma coisa para você, para que você seja um espectador da oportunidade. Imagina só, Deus, o espia vai na casa de Raabe, o espia se alimenta na casa de Raabe, o espia dorme na casa de Raabe, e Raabe, indiferentemente, não faz nada, não quer nada, só deixa os espias passarem como se fossem nada. Raabe não era espectadora. A igreja não pode ser espectadora. Deus me dê as minhas oportunidades dentro do seu plano, porque eu quero participar disso. Então, quando Deus vai oportunizar alguma coisa para você, Ele diz: não seja espectador. Eu já disse, gosto de explicar dessa maneira, espectador. Meu filho Santos gosta muito de filme. E de vez em quando assistimos filmes. E tem alguns finais que eu e ele assistimos, que a gente gostaria tanto que o final fosse diferente, mas a gente não pode mudar, porque somos espectadores. Alguém montou o roteiro, alguém participou do filme, que não foi eu e o meu filho. Então a gente só ouve e vê. Isso é espectador. Quando Deus dá uma oportunidade para as pessoas, Ele não chama as pessoas para que nessa oportunidade as pessoas sejam espectadoras. Passa o espia, os espias, na casa de Raabe. E Deus não chamou Raabe para que pudesse apenas ver os espias passarem de maneira alguma. Deus não te chama para que você deixe o tempo passar. Deus não te chama para que você apenas, sabendo que tem que orar, não ora, sabendo que tem que ler Bíblia, não lê, sabendo que tem que jejuar, não jejua. Deus não te chamou para você ser um espectador ou uma espectadora. Raabe sabe e demonstra saber o que Deus poderia fazer. Ainda que ela não conhecesse Deus. E Raabe, ao fechar as portas da sua hospedagem, ao subir no terraço e começar a conversar com os espias, Raabe demonstra saber o que Deus pode fazer. E algo fantástico, a Bíblia dá a entender que Raabe sabia, que muito crente não sabe, que muita gente não sabe, é que Raabe deixa entender que não era a força do braço dos israelitas que dava vitória aos israelitas, não era a espada dos israelitas, a habilidade em lutar dos israelitas que davam vitória aos israelitas. Não era na realidade o acaso da vida, não era o arco. Raabe sabia de forma definida que era Deus, que era Deus, que é Deus. E esse discernimento de Raabe fez toda a diferença. Raabe ouviu falar. Raabe, na realidade, pelo ouvir dizer a respeito de Deus, cria naquilo que ouviu. Você precisa ir pelo mesmo caminho. As histórias bíblicas, as narrativas bíblicas, os conselhos bíblicos, os mandamentos bíblicos precisam cair nos seus ouvidos. Você precisa disso. Raabe, pelo ouvir falar, cria naquilo que ouviu. E é aí que é o pulo do gato. E é aí que se faz toda a diferença na vida de uma pessoa.
Ela se interessou em conversar com os espias porque ouviu falar em Deus. Ela escondeu os espias porque ouviu falar em Deus. Ela resolveu arriscar a sua vida em relação ao rei Jericó, que pedia que tirassem da estalagem os espias, e ela arriscou porque ouviu falar em Deus. Você precisa ouvir falar em Deus, a respeito daquilo que Deus fez, faz e diz que vai fazer. Foi isso que fez Raabe acreditar em uma coisa que a igreja estuda pouco, lê pouco, sabe pouco, acredita pouco, algo chamado soberania de Deus. Raabe fala no versículo 11 de uma forma muito interessante, e diz assim no versículo 11, capítulo 2 de Josué, olha o que Raabe diz: ouvindo isso, desmaiou-nos o coração, e ninguém mais há ânimo algum por causa da vossa presença. Olha o que ela diz: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus manda prender, manda soltar quem Ele mandou prender, manda prender e não manda soltar, a pessoa não se solta. Deus solta, ninguém prende, faz como Ele quer. Raabe tinha esse discernimento. E sabe o que Raabe faz com isso? Esperta essa Raabe, sério, inteligente essa Raabe. Raabe viu a chance em Deus. Você precisa ver a chance da sua vida em Deus. E sabe o que Raabe faz no versículo 12? Raabe, ela pede aquilo que eu estou precisando, e você está precisando, e todo mundo dentro dessa igreja está precisando. Raabe pede misericórdia. Razões pelas quais nós não somos destruídos. No versículo 2, Raabe quer misericórdia. Deus, tenha misericórdia de mim. E para que isso acontecesse, Raabe resolveu exercitar misericórdia. E é exatamente isso que Jesus ensinou. Pai, perdoe as nossas ofensas. Termina por aí? Não. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ela queria misericórdia, mas também disse: eu vou exercitar misericórdia. Eu estou querendo misericórdia do seu Deus, mas eu vou exercitar misericórdia com você. Raabe, no versículo 12, ela quer o que nós precisamos, e para isso ela exercitou misericórdia. Não espere, guarde essa frase que eu vou dizer, receber alguma coisa de Deus se você não consegue compartilhar. Espere receber de Deus aquilo que você pode dar às pessoas. Espere receber de Deus aquilo que você pode dar às pessoas. O que você não consegue dar às pessoas, o que você não pode dar às pessoas, não espere isso de Deus. Meu Deus. Raabe queria misericórdia. Você pode olhar no versículo 12. Só que ela queria também exercitar isso. Raabe vê em Deus duas coisas que você tem que enxergar. Raabe vê em Deus chances de conservação e livramento. Quantas pessoas presas? Presas em determinadas situações. Presas em determinados aspectos da vida que não anda, que não desenvolve, que não sai, que patina e não sai do lugar. Raabe queria uma mudança de vida. Raabe queria uma preservação
E ela viu essa chance em Deus, através dos espias. E no versículo de número 13, Raabe vê em Deus essa chance e pede conservação em meio à turbulência, em meio ao caos, em meio ao desajuste, em meio à situação perturbadora. Eu quero ser preservada. Que é a ideia da conservação. Raabe sabia que Deus ia lá. E ela mesmo diz que os corações que ali estavam desmaiadas. Corações desmaiados. Raabe sabia que Jericó ia ser destruída. Tanto que foi. Jericó foi destruída. Só que Raabe foi preservada, conservada. E a casa dela teve livramento, exatamente como Raabe havia pedido. E a gente tem que entender esse tipo de ensinamento. Deus, através dos espias, deu uma resposta para Raabe que serve para você essa noite. Preste atenção. Eu vou aceitar a sua proposta. Se você se mantiver firme no propósito. Era a firmeza de Raabe no propósito que Deus havia estabelecido, que daria condição a Raabe de experimentar a conservação e o livramento que ela queria. Você precisa dessa resposta. A Raabe foi dito uma palavra de compromisso. Deus não tem constrangimento nenhum em dizer para você uma palavra de compromisso. Vou te abençoar. Vou abrir a porta para você. Vou te proteger. Vou fazer provisões na sua vida. Deus não tem nenhum constrangimento em dizer isso. E quando Deus abre a boca para dizer isso, para Deus, isso é uma obrigação, isso é uma aliança, isso é um pacto realizado através dele, no sentido de que ele é fiel e cumpre exatamente o que ele propôs. Quando você vai para o versículo número 15, Raabe cuida do que Deus deu a ela como palavra, com atenção, com envolvimento. Mas no versículo 16, Raabe, na realidade, vendo que os matadores de promessas, e existem muitos matadores de promessas, isso você verifica na expressão dita pelo rei de Jericó, que queriam pegar os espias, e Raabe sabia, eles não podem pegar os espias, eles vão matar os espias, e matando os espias, eu tenho uma proposta a fazer os espias. Eu exerço misericórdia, eles me dão misericórdia. E eu preciso que isso chegue a Josué, o líder deles. E chegando a Josué, vai chegar em Deus. E chegando em Deus, e Deus concordando, vai acontecer exatamente como Deus determinar. Quando eu vou para o versículo 17, 18, 19 e 20, existe um princípio, e aí eu quero que você olhe para mim, por favor. Os espias disseram para Raabe assim: tá bom, é Deus falando com você, tá bom, vou te ajudar, tá bom, vou realizar o seu sonho, vou atender o seu pedido, conservação em meio ao caos, livramento das perturbações que virão sobre a sua cidade. Tá bom, eu vou te ajudar. Só que presta atenção, Raabe. Eu tenho alguns princípios que você tem que seguir para que isso aconteça do jeito que você está pedindo. Raabe, eu tenho algumas regras
Eu preciso externar isso a você para que aconteça do jeito que você quer. Você está me pedindo para conservar o seu pai, a sua mãe, a sua família. Você está me pedindo, Raabe, para que na destruição de Jericó nada aconteça com você. É meio impossível isso, né, Raabe? Mas você está pedindo, não está? Então, Raabe, presta atenção que eu tenho algumas regras para que você possa usufruir daquilo que você está pedindo. Presta atenção, Raabe. A primeira coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que atar um cordão de fio escarlata, vermelhão, no muro onde nós vamos descer. Você deixa esse fio, deixa esse cordão lá. Preste atenção no passo a passo. Depois, Raabe, você vai ter que recolher o seu pai dentro da sua hospedaria. Que pai que gosta de ver uma filha dentro de uma hospedaria, uma casa de prostituição? Traga seu pai, põe ele dentro da sua casa. E lá também você vai ter que pôr sua mãe, os seus irmãos e toda a família do seu pai. Raabe, presta atenção na regra. Raabe, para dar certo a sua petição, para eu atender a sua petição, eu quero te dizer que há uma regra, há um passo a passo, há um movimento que você vai ter que fazer. A sua oportunidade veio. Nós somos os espias, representantes de Israel, do Deus que cuida de Israel. Ok, você entendeu isso? Raabe, você entendeu que existe um Deus que movimenta tudo na terra e no céu, que é Senhor na terra e no céu. Ótimo, você aproveitou a sua oportunidade para pedir a Deus, Raabe, conservação e livramento. E é isso que Ele vai te dar. Mas tem o passo a passo. Presta atenção, Raabe. Ata esse cordão, recolhe seu pai, sua mãe, seus irmãos e toda a sua família dentro da sua casa. E olha o que eu vou te dizer, Raabe. Qualquer um que sair para fora da porta da sua casa, Raabe, não se teria ou terá esse comprometimento conosco. Isso quer dizer o seguinte: se o que eu estou te dizendo, Raabe, você não fizer, a oportunidade está aí, a chance está aí. Se você não fizer, não vai ter. Se você não fizer, não vai aproveitar. Se você não fizer, não vai desfrutar. Raabe, eu tenho uma responsabilidade com você. Eu tenho um compromisso com você. Eu tenho um pacto com você. Eu também quero que você tenha uma responsabilidade comigo. Eu quero que você tenha um pacto comigo. Eu quero que você tenha uma obrigação comigo. Guardada todas as proporções, Raabe. Eu sou Deus. Você é quem você é, uma prostituta. Mas ainda assim eu te darei algumas responsabilidades. Põe seu pai para dentro, sua mãe para dentro, seus irmãos para dentro. Coloca o cordão vermelho no muro. E não se esqueça disso. E assim foi prometido para Raabe. Você está achando que com você é diferente? Você está achando que comigo é diferente? Guardada todas as proporções, Raabe concorda, porque aquilo era possível fazer. Deus não vai exigir nada de você dentro e fora do seu alcance, de maneira alguma. Deus só vai te pedir aquilo que você pode dar, porque Deus te conhece, conhece a estrutura, e o Salmo diz isso. Deus conhece a sua estrutura e sabe que você é pó. É o que diz a palavra. Raabe concorda, não, eu vou colocar. Som. Justamente quando eu ia ficar pentecostal. Brincadeira, gente. Raabe sabia disso. Então ela fez exatamente isso. Você está achando que é diferente comigo, com você? Claro que não.
Vai aí comunicar de Deus para você essa noite. Presta atenção. Raabe concordou. A primeira coisa que você tem que fazer é concordar. Tá bom, Deus, eu aceito os passos, o itinerário que o Senhor tem para mim. É o melhor para mim, Deus. Tá bom, eu aceito. Aceita? Então presta atenção. Você concorda com certas regras? E a palavra no Novo Testamento tem algumas regras interessantes. Exemplo, para ter fé, a Bíblia diz assim: você tem que ouvir, você tem que ouvir, você tem que ouvir a palavra de Deus. Se você não ouvir, você não vai ter fé. Então vai uma regra, porque a fé é a apropriação daquilo que Deus tem para fazer, realizar na sua vida. E a Bíblia diz isso: sem fé é impossível agradar a Deus. Então você tem que ouvir a palavra de Deus. Tem mais regra? Há quanto tempo você não faz um jejum? Para entender que no jejum é a sua fraqueza e Deus entra com a condição que Ele tem, porque Ele é forte, é capaz. Você está achando que você está dispensado do jejum? Quem está achando que está dispensado do jejum? A gente faz vista grossa, mas não adianta. E essas são as regras. Jejuar para entender que na fraqueza nossa, Deus é forte. A Bíblia recomenda: me busque nas madrugadas, me busque na igreja, me busque no quarto. Todas essas falas minhas têm referências na Bíblia. Na madrugada, no quarto, na igreja. Busque para quê? É regra. Para achar, para encontrar, para marcar um encontro. Bata na porta. Deus é a porta, Cristo é a porta, eu sou a porta. Cristo diz isso: bata, eu vou abrir. Bata para que a porta abra. E no abrir você possa entrar, e entrando encontre verdes pastagens. Meu Deus, essa é a regra. Por que não pedir a Deus? Por que não insistir na petição? Deus, eu estou esperando. Deus, eu estou precisando. Pedir para quê? Pedir para receber. Então essa é a regra. Se você concorda com Raabe, que ela deveria de fato colocar o cordão no muro, escarlata, vermelhão, para que as pessoas pudessem identificar. Se você concorda com Raabe, que ela deveria de fato pegar os seus pais, a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos, de colocar dentro da hospedagem, exatamente como os espias falaram. Se você concorda que ela não deveria sair enquanto Jericó estava sendo destruída, de maneira alguma, por que você não concorda que tem que orar, que tem que ler Bíblia, que tem que jejuar? Esta é a regra. E possivelmente nada vai acontecer se a gente não respeitar as regras. A gente precisa. Eu sei que dá um desespero, não dá? Você não ora? Não dá um desespero? Peça ajuda. Eu sei que dá um vazio, dá uma angústia. Pastor, não fala isso não. Você não jejua. Há quanto tempo você não jejua? Você nem entende mais sobre isso. Dá um desespero, não dá? Mas no jejum, a nossa fraqueza traz Deus para que Ele diga: eu sou forte. Dá um desespero? Mas eu sei que dá, porque você não lê Bíblia. E quando você não lê Bíblia, a Bíblia está dizendo que você não vai ter fé em função. A fé, ela vem pelo ouvir. E tudo isso, comparado a Raabe, que respeitou a regra, que entendeu que tinha que colocar um cordão em escarlata, que entendeu que tinha que falar: pai, vem para dentro da minha casa, na minha hospedagem. Se você ficar aí, pai, você vai morrer. Mãe, vem junto com o pai. Porque se você ficar aí, mãe, você vai morrer. Irmãos, não estou brincando com vocês não, tá? Isso é coisa séria. O Deus de Israel vai passar aqui, vai destruir isso tudo. Jericó vai ser destruída. E eu aproveitei a minha oportunidade. Pai, mãe, irmãos,
eu vi os espias, Pai, e conversei com eles. Eles juraram que vai falar dentro dessa condição de manter a minha vida e de me dar livramento em meio ao caos. Mas eu preciso respeitar as regras, Pai. A regra é essa: vocês aqui dentro, pai, mãe, irmãos, não pode sair e ir lá para fora. Se for, vai morrer. Como que você vai vencer sem oração? Como que você vai vencer sem leitura bíblica? Como que você vai vencer sem a prática do jejum, que é uma demonstração dizendo a Deus: sou fraco, estou fraco, o Senhor é forte, é o Todo-Poderoso e pode fazer como lhe apraz. Assimilou? Entendeu? Pede ajuda, meu irmão, deixa eu te ajudar. Calma, o negócio não é tão desesperador assim não. É um pouquinho, mas não é tanto não. Comece a ler a respeito da necessidade da oração. Você que não ora. A oração muda muita coisa. Muda tudo. A oração que busca, que bate na porta, que pede, busca e encontra, bate na porta, ela abre, pede, Deus atende. O jejum é uma demonstração de que sou pecador. Eu não sou merecedor. Sou fraco, mas tem o Senhor que me representa. A leitura da palavra, ela é sensacional, porque é uma descoberta da manifestação de Deus. Eu não sabia que Deus fazia isso não. Eu não sabia que Deus disse isso não. Eu não sabia que Deus propunha isso na palavra não. E eu aqui sofrendo, mendigando, morrendo, isso escrito na palavra, e eu não lutando com a palavra, e eu não me familiarizando com a palavra, e ela não entrando em mim porque eu não leio, porque eu não a percebo. Meu Deus, como Raabe, me ajuda, Senhor, a respeitar as regras do cristianismo, os mandamentos. Tem que orar, Deus. Deus, eu preciso orar, não orar como frases decorativas, mas orar para integrar, para relacionar, para interagir com o Senhor. Eu tenho que lutar com o Senhor, Pai, nas minhas orações. Deus, eu não entendo, me faça entender. Deus, eu não aceito, me faça aceitar. Deus, eu não consigo, me potencialize para que eu possa ter a capacidade de fazer. Deus, eu preciso lutar com o Senhor na oração. E eu preciso ler a tua palavra para entender a respeito da sua grandeza, dos teus planos, que eu não preciso ficar nesse desespero, como Raabe. Ela no caos, Deus ia passar o rolo compressor, ia cair, mas Deus ia me preservar. E a Bíblia diz isso, Deus ia me libertar, a Bíblia diz isso, Deus ia dar uma condição para que eu pudesse sobreviver, só que eu não sei nada disso. Raabe é um bom exemplo para você entender isso. Posso orar por você? Amém? Se fosse hoje, se Raabe estivesse aqui, um dia nós vamos encontrar com Raabe certamente, porque nós cremos na ressurreição dos mortos. Não se esqueça disso. Eu acho que ela cantaria exatamente o que foi cantado aqui hoje. Vem cá, Tuca, pessoal, presta atenção. Eu ia falar para cantar, o João pede para cantar, mas só para frisar, só para você entender melhor. Se Raabe pudesse te expressar a história dela, como foi, presta atenção nessa letra.